Hernan Crespo, anunciado como novo técnico do São Paulo, chega para sua segunda passagem no clube do Morumbi, onde comandou em 2021, ano em que o São Paulo foi campeão paulista sob o comando do técnico argentino. Ele chega no tricolor em substituição ao seu compatriota Luiz Zubeldia, que pediu demissão do cargo nesta segunda-feira, dia 16 de junho. Zubeldia chegou ao São Paulo no mês de abril de 2024, estreou contra o Barcelona de Guayaquil em uma vitória fora de casa por 2-0. A torcida até então gostou do início do técnico, que ganhou na Libertadores, se classificou no grupo, conseguiu passar na Copa do Brasil, porém os problemas logo começaram a aparecer. Como jogo marcante, eu gosto de citar principalmente 4 jogos na temporada passada. O jogo que o São Paulo ganha de 3-1 contra o Corinthians, porém com um jogador a mais, e no final do jogo o Luiz Zubeldia na beira do campo pedindo para o time prestar atenção na marcação, ou seja, não dar espaço para o Corinthians lá atrás, ao invés de pensar em fazer mais gols para poder fechar o caixão, para poder fechar a conta e levar os 3 pontos para casa. Eu também gosto de citar os 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro de 2024, onde o São Paulo enfrenta o Grêmio na Arena do Grêmio, o Juventude no Morumbi e o Botafogo no Newton Santos. Foram 3 derrotas, inclusive para o Juventude em casa. Isso ligou um sinal de alerta para a temporada de 2025. Na temporada de 2025, o São Paulo foi aos Estados Unidos disputar um torneio amistoso. Jogou 2 vezes contra Cruzeiro e Flamengo, teve 2 empates, um 1-1 e um 0-0. Um desempenho bem mediano, porém que talvez tenha atrapalhado um pouco o planejamento para o Paulistão. O time enfrenta o Botafogo de São Paulo no dia 20 de janeiro, empate em um 0-0, tropeçando no seu deserto de ideias, porém se recupera com 3 vitórias seguidas contra Guarani, Corinthians, que deu um ânimo na torcida do São Paulo, achando que o ano poderia sim ser bom, até porque o Corinthians até o momento era o melhor time do campeonato e veio a se provar o melhor time do campeonato sendo campeão no final da competição. Ganhou da Portuguesa fora de casa, porém o próximo jogo, após esse da Portuguesa, foi o que demonstrou que realmente o São Paulo tinha problemas. O São Paulo enfrenta o Santos na Vila Belmiro no dia 1º de fevereiro e toma de 3-1. Esse jogo que, inclusive, o São Paulo abre o placar, mas não consegue segurar o resultado e ainda por cima toma 3 logo em sequência de abrir o placar, mesmo o Santos tendo uma posse de bola muito menor ao final do jogo. Mas até aí tudo bem, porque jogar contra o Santos fora de casa sempre foi difícil. Mesmo que o Santos estivesse passando por uma das suas piores fases da história, ainda é clássico, ainda é São Paulo e Santos. Então isso aí meio que passou despercebido pela torcida do São Paulo. Mas o que veio a seguir foi o que não passou despercebido. O São Paulo, no dia 10 de fevereiro, enfrenta a Inter de Limeira dentro do Morumbi e não consegue furar o bloqueio do time de Série D da Inter de Limeira. Isso já mostrou o que viria a ser a temporada 2025 do São Paulo. O São Paulo não sabendo o que fazer com a bola. No dia 13, o São Paulo enfrenta o time do Velo Clube e não consegue ganhar do pior time do Campeonato Paulista. E o pior, não conseguiu ganhar e ainda tomou 3 gols do time do Velo Clube. Algo que piorou muito a situação do time do São Paulo no campeonato. No dia 19, o São Paulo enfrenta a Ponte Preta no Morumbi, um jogo para tentar levantar os ânimos daquele time antes do mata-mata, e o São Paulo vai e perde de 2-1 para o time da Ponte Preta. Isso acendeu um sinal de alerta muito grande na torcida, que já estava extremamente insatisfeita com a primeira fase que fez o time do São Paulo. Porém, essa para mim foi a gota d'água, ter perdido para Ponte Preta dentro
do Morumbi. O Zubeldia passou muito tempo nessa corda bamba, se apoiando nos resultados dos mata-matas, como foi na temporada de 2024 e como foi agora na temporada de 2025. Ele classificou na Libertadores como o segundo melhor time no geral, só atrás do Palmeiras de Abel Ferreira, porém no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista colecionou empates e derrotas vexatórias, como ter perdido recentemente para o elenco do Mirassol de 2-0 no Morumbi. A situação chegou em um ponto tão insustentável que o time do São Paulo no Brasileirão vem de 3 derrotas seguidas para Mirassol, Bahia e Vasco da Gama. Fazendo assim, o técnico do São Paulo, agora ex-técnico, Luiz Zubeldia, pedir demissão do cargo e a mídia informar que não foi a primeira vez que ele tentou fazer isso. Da última vez, ele foi convencido a diretoria a se manter no cargo, porém dessa vez ele mesmo não quis. A temporada do São Paulo se esbarrou muito no deserto de ideias que foi o time do Luiz Zubeldia, e eu quero mostrar para vocês o que, para mim, era a pior parte desse time do Luiz Zubeldia. O time de Luiz Zubeldia muitas vezes se organizava em campo desta maneira: os 2 zagueiros fazendo uma saída de 4, entre aspas, mais 2 volantes apoiando aqui a saída. Porém, o São Paulo muitas vezes se via na situação que este espaço entre a segunda linha de marcação do time adversário e a primeira linha de pressão não fosse preenchido por ninguém. Muitas vezes o Pablo Maia descia para a zaga para poder liberar os laterais e o Alisson entrava aqui no meio. Só que, mesmo assim, o São Paulo batia na mesma tecla de tocar a bola no lateral. O lateral não ter saída aqui na ponta, tentar tocar a bola no ponta, o ponta ter que fazer alguma jogada individual para passar pelos 2 jogadores e arrumar uma jogada para o São Paulo. Quando isso não acontecia, que o time mantinha a sua base de saída feita por 4 jogadores mais 2 volantes de apoio, o time muitas vezes se via na seguinte situação: o zagueiro estava aqui com a bola, tocava no volante. O volante não conseguia achar o Luciano aqui no meio, que era para ser o jogador para receber essa bola. Aí ele ia, virava o jogo no outro zagueiro. O zagueiro abria no lateral e essa marcação vinha e se encaixava dessa forma. O lateral muitas vezes até achava o passe aqui no ponta. Porém, quando o ponta recebia a bola aqui, ele tinha que girar para cima dessa marcação e muitas vezes o encaixe do time adversário já estava feito para conter esse avanço do time do São Paulo. Para mim, o maior problema é a falta de jogadores nessa faixa do campo, como eu falei, né? Aqui, que a distância entre a defesa e o ataque é muito grande e se escora totalmente na individualidade dos seus pontas. E para piorar, o Zubeldia muitas vezes não colocava pontas na função de ponta, colocava laterais, como eu vou mostrar agora. Quando o Luca não estava ainda apto a entrar no time titular, a gente viu muitas vezes o Zubeldia fazer isso aqui: colocar o Wendel na função de ponta esquerda para tentar fazer uma dobra de lateral. Ele e o Enzo ficavam se revezando aqui durante o jogo todo. Porém, mesmo que o Wendel seja um lateral de velocidade, de boa técnica, ele não é ponta. Ele não tem um contrão diferenciado que vai fazer ele criar jogadas aqui pela ala do campo para poder fazer um cruzamento e achar a cabeça de alguém aqui na área. Muitas vezes essa bola passava aqui pelos volantes, chegava ali no lateral, ele tocava no Wendel, o Wendel ficava sem saída aqui. Se ele recuasse a bola para cá, a marcação chegava no lateral, e se ele tentasse ir para cima da marcação, ele já estava em desvantagem numérica nessa lateral do campo. Quando isso não acontecia, né, e o Luca ou o Ferreirinha, que acontecia antes, né, de jogar aqui, o Zubeldia fazia o seguinte: adiantava o Cedric e colocava o Ferrarese como lateral direito, improvisado, que esbarrava no mesmo problema que esbarrava
quando tinha o Wendel dobrando lateral lá com o Enzo Dias. O time do São Paulo rodava a bola. Por aqui não conseguia entrar, voltava a bola aqui no zagueiro, pro volante. Chegava aqui na ponta, o Cedric não é ponta, a bola chegava nele, ele ficava sem saber o que fazer com a bola, muitas vezes voltava no Ferrarese e o ciclo se iniciava tudo de novo. Quando ele não voltava a bola no Ferrarese, ele até podia tentar alguma jogada por aqui. Só que a jogada dele é o quê? Pegar a bola, virar de frente, olhar para a área e cruzar para alguém. Isso limitava muito as características criativas do São Paulo. Então, a jogada do São Paulo era cruzar a bola na área. Era isso que o São Paulo fazia durante o jogo. Isso facilita muito a marcação do time adversário. Porque se você convida um time para ficar cruzando a bola na sua área o jogo todo, pô, se você tiver uma dupla de zaga atenta e um goleiro atento também para sair nesse tipo de bola, você anula completamente a ofensividade do time adversário. Zubeldia então deixou o cargo do São Paulo em uma relação que já estava, insustentável há muito tempo. E eu trouxe os dados da passagem do Zubeldia pelo São Paulo, aí estão na tela. Foram 83 jogos, 37 vitórias, um número baixo de vitórias, 26 empates e 20 derrotas. Um número também baixo de derrotas, porém preocupante quando comparado ao número de vitórias, que foram somente 37. 55% de aproveitamento, 108 gols marcados, um número baixo, porém os 77 gols sofridos por jogo, os 77 gols sofridos também é um número baixo por jogo, como dá pra ver ali, é menos de um gol por jogo. 173 grandes chances criadas, 105 grandes chances cedidas, 39% de jogos sem sofrer gols, isso é um dado bom, porém, como a gente pode ver, a ofensividade do São Paulo também era um ponto de discussão, se dava ou não para ser melhor do que isso, O Crespo, após sair do São Paulo em 2021, passou pelo Al Duhail, que é um time do Catar, foi campeão da Copa Nacional por lá. Al Duhail, que inclusive foi o clube que o Dudu jogou na temporada de 2021, o jogador ex-Palmeiras. E aí está o aproveitamento do Crespo no Al Duhail. 34 jogos, 26 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 81% de aproveitamento. Um aproveitamento muito bom do time do Crespo. Foi campeão da Copa das Estrelas do Catar, que nem eu falei, e nesse momento da temporada ele estava liderando o campeonato. Após essa passagem, Crespo foi para o Al Ain, que é um time dos Emirados Árabes Unidos, que esse sim, diferente do Al Duhail, tem muito mais influência no mundo árabe de futebol, Lá já jogaram o Dodô, aquele dos golaços, o Emerson Sheik, o Michel Bastos, o Valdívia, do Palmeiras. Já passaram por lá treinadores como Tite, Alexandre Galo, Toninho Cerezo, entre outros, O Hernan Crespo foi um deles. Aí está o aproveitamento do Hernan Crespo no comando do Al Ain. Não é um aproveitamento bom, isso a gente tem que dizer, 54,2% de aproveitamento somente. Porém, esse time foi o time que encerrou a invencibilidade do time do Jorge Jesus, do Al Hilal do Jorge Jesus, e eliminou o time do Jorge Jesus da Champions Asiática. Esse time foi campeão com o Crespo da Champions Asiática em 2024, coisa que não acontecia desde 2003. Então, 21 anos depois, o Crespo foi campeão pelo Al Ain da Champions Asiática. Crespo chega para o São Paulo, faltando 6 meses para o final da temporada. Vai ter o tempo aí, a semana de preparação, que os times vão estar jogando a Copa do Mundo de Clubes, E chega num cenário completamente diferente do que chegou em 2021. Em 2020, o São Paulo teve que fazer um corte de gastos em contratações por conta da sua temporada que gastou muito, que foi 2019. São Paulo em 2019 gastou 150 milhões em contratações, como Thiago Volpe, Tietê, Pablo, a volta do Hernanes, a contratação do Daniel Alves, que na época foi de graça, porém com um salário muito acima do normal no futebol brasileiro,
Vitor Bueno, Léo Pelé, enfim, entre outros, né? E em 2021, o Crespo ainda sofreu com esse corte de gastos que o São Paulo estava tendo que fazer, porque ele recebeu jogadores medianos como Orejuela, William, Bruno Rodrigues, Rigoni, Gabriel Neves, Éder, entre outros. Os únicos jogadores que se firmaram no time do São Paulo após a saída do Crespo foram o Miranda e o Caleri, de todos os reforços que chegaram em 2021. O Caleri, inclusive, chegou, acho que na final da passagem do Crespo ou no começo da passagem do Rogério Ceni, enfim, não me recordo no momento. Só que, como a gente pode ver na temporada atual, o São Paulo é um time muito mais estruturado do que era em 2021 e pode oferecer ao Crespo um elenco mais completo, com mais jogadores bons da base, como são Rian Francisco, Lucas Ferreira, entre outros, e peças de reposição nas posições do campo, algo que não tinha em 2021. É isso, pessoal. Se você assistiu até aqui, muito obrigado por ter dado essa atenção. Peço que deixe o like, compartilhe com o pessoal que gosta de futebol aí, o pessoal que é São Paulino, tal, igual eu. Eu agradeço muito, fechou? Até o próximo vídeo e valeu!